Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e sejam bem-vindos ao meu canal. Vamos falar sobre o meu planner de 2026, que vai continuar sendo o mesmo do ano de 2025, como vocês podem ver. Sendo muito sincera com vocês, eu ainda pensei seriamente se eu ia gravar esse vídeo falando do meu planner para 2026, porque o meu planner não vai mudar, o meu planner vai continuar sendo o Pink Blossom do Caderno Inteligente. Porém, eu achei que seria de grande valia falar com vocês sobre o fato de eu continuar com esse planner, os motivos para eu continuar com ele, porque pode ser interessante para você decidir se ele pode ser o seu planner do ano que vem, ou até mesmo decidir qual vai ser o seu planner com um pouco mais de facilidade. Então, vamos lá entender. Esse planner, como vocês podem ver, é no tamanho A5 do Caderno Inteligente. Ele tem disco G e um refil próprio, todo completinho, só no ponto de ser utilizado. E esse é um dos pontos que me fez querer continuar com esse planner para 2026. Eu só vou recomprar o refil dele, colocar de volta no lugar e continuar usando ele. Eu achei muito prático durante o dia a dia não ter que me preocupar em fazer toda a estrutura. Esse planner tá do tamanho que eu gosto geralmente de usar um planner, que não é nem tão grande nem tão pequeno. Eu cheguei algumas vezes durante esse ano a cogitar usar o Inteligine como um planner e fazer um refil para ele, mas ia cair justamente no problema de eu ter que fazer o refil, e isso muitas vezes me atrapalha. Então, a solução perfeita foi esse planner ter surgido. Apesar de o Caderno Inteligente ter uma agenda, ela não se encaixa muito bem no estilo de anotações que eu faço, então o planner veio e resolveu tudo isso para mim. Além disso, esse planner é não datado, ou seja, em qualquer momento que eu começar ele, eu posso fazer todas as anotações sem preocupação nenhuma com data, porque não tem data registrada. Eu vou mostrar um pouco para vocês de como é o refil da parte não datada, e vocês vão poder perceber que eu comecei esse planner, inclusive, depois do início do ano, porque eu tenho aqui o mês de janeiro dele, ó, a capinha do mês de janeiro, e todo ele em branco, sem nenhuma data durante o calendário mensal, nem durante as semanas. Por quê? Porque como eu fui começar ele em março, eu comecei a usar o refil em março, se eu não me engano. Deixa eu até olhar aqui, porque às vezes eu confundo o mês que eu comecei esse planner. Foi em abril, não foi em março. Então vou ter um tempinho a mais para comprar o próximo refil dele, porque eu tenho refil ainda até março do ano que vem. E isso é muito interessante, porque a gente não tem que ficar preso. Então a gente pode começar esse planner a qualquer momento, quando a gente decidir comprar. Isso, inclusive, é um ponto positivo para caso você só descubra que o planner vai ser uma boa opção para você no meio do ano, porque aí você pode comprar ainda assim. É claro que o ideal seria comprar um planner para começar desde o início do ano até o final do ano, para você não ter que estar trocando de caderno. Mas ainda assim é uma possibilidade, não é algo que vai te atrapalhar. Outra coisa que me deixa muito feliz com esse planner aqui é que eu posso só tirar o refil e colocar um refil novo, que é a praticidade que o Caderno Inteligente tem. E eu não tenho que estar indo atrás de um outro planner, de uma outra capa, porque eu já gosto do que está aqui. Eu só vou ter que comprar a estrutura da parte de dentro de novo, porque ela sim acaba. A única coisa que eu tenho intenção de fazer diferente durante esse ano com esse planner é fazer algumas decorações diferentes, de uma forma diferente, para tentar utilizar o refil dele de uma forma mais eficiente. Mas como assim eficiente? Em alguns casos, quando a semana não começa na segunda-feira, eu tenho que colocar, por exemplo, a semana começando lá na quinta. E aí eu fico com os quadrados de segunda, terça e quarta, todos vazios, e como ele vem logo em seguida do calendário mensal, isso acaba atrapalhando um pouco e fica aquele espaço muito vazio. Então, como isso me incomodou, eu acho que eu posso ter uma forma um pouco mais prática e um pouco mais eficaz de usar esse planner. Talvez colocando algum adesivo por cima do dia da semana que tá ali, cobrindo ele para conseguir utilizar ele melhor? Talvez. Então eu vou estudar um pouco melhor essas possibilidades para que isso não aconteça. O que eu falei para vocês é basicamente isso aqui, ó. Estamos aqui no calendário mensal. Quando eu passo a página aqui para o próximo lado, nós já temos o início da semana. E ela começa sempre pela segunda-feira. Quando a semana não começa na segunda, se ela vier começar na quinta-feira, toda essa página aqui fica em branco. E isso me incomoda um pouco. Então talvez colocar um adesivo aqui possa ser mais eficaz e usar essas páginas dessa forma. Talvez me gere um pouco menos de estranhamento
e eu consiga aí arrancar mais produtividade desse caderno. E se sobrar folha, eu posso fazer como eu fiz esse ano. As folhas que sobraram de algumas semanas que eu acabei não utilizando, eu guardei, porque aí eu posso utilizar elas em outro momento. Elas estão aqui no meio de uma divisória. Seja folhas lá do final do mês, ó, que já é a folha que tem o Habit Tracker na parte de trás, que eu guardei aqui para utilizar, porque elas não foram utilizadas lá no final do mês. Sejam folhas que realmente sobraram, porque, tipo, naquele mês eu não fiz anotações muito completas. Então aqui eu tenho uma semana completa, ó. Se eu quiser, quando acabar meu refil lá em março, eu posso ainda utilizar elas caso meu refil novo ainda não tenha chegado. Então isso dá um respiro maior. E óbvio, se eu errar alguma coisa muito drasticamente, eu posso pegar alguma dessas folhas aqui para substituir sem problema nenhum as outras que já estão lá dentro. Outra coisa que eu também fiz foi pegar essas folhas aqui, ó, que são as folhas que ficam no final de cada mês, que são folhas para você fazer alguma anotação específica, ou, caso necessário, você criar um novo rastreador de hábitos, alguma coisa assim. E como eu não estava utilizando elas, eu guardei, porque eu posso usar elas em alguma outra coisa. Nenhuma folha é desperdiçada aqui. E eu vou guardando. Vai que em algum momento eu queira fazer alguma coisa muito específica nesse caderno, ou em algum outro meu que eu preciso de uma folha, eu tenho essa folha aqui, que até decoradinha, ó, na parte dos furos ela é. Então, tô guardando. Vai que em algum momento eu quero usar ela, ela tá aqui disponível pra mim. Uma das coisas que eu sinto que não funcionou pra mim de jeito nenhum dentro desse planner foi o Habit Tracker, mais pela minha memória do que por ele ser mal feito, porque ele não é mal feito de jeito nenhum, ele é muito funcional. A grande questão é que eu tentei durante uns 3 ou 4 meses fazer as anotações no Habit Tracker e eu não me adaptei, então eu acabei deixando de lado, guardei as folhas que eram relacionadas a eles no mês em que eu não usei, como eu mostrei pra vocês, e deixei ali. Caso em algum momento eu venha a querer utilizar ele, eu posso utilizar novamente sem problema nenhum, mas por enquanto eu sinto que não é algo que funciona muito bem dentro da minha rotina e com a minha cabeça, então tô deixando ali de lado. Mas foi uma das únicas coisas que eu acho que não funcionou bem pra mim dentro desse planner. O resto todo funcionou muito bem. Caso você esteja pensando em comprá-lo, uma das coisas que é importante você entender é que a organização dele é horizontal, tá? Ela não é vertical. Se isso for uma coisa que pode te incomodar ou que vai atrapalhar a quantidade de anotações que você está acostumado a fazer, dá uma repensada, principalmente se você já usa um planner no caderno médio, que é o primeiro tamanho que o Caderno Inteligente chegou a lançar planner, né? Então eu acho que isso é um ponto muito importante a ser pensado nessa hora de trocar um planner ou de comprar um planner no tamanho A5, porque o espaço, querendo ou não, fica reduzido. Não tanto, mas ele reduz. Caso você ainda queira ter um planner que seja do tamanho A5, porque você tá achando que o tamanho médio tá ocupando muito espaço na sua vida, eu tenho uma dica que pode funcionar para você que precisa de mais espaço. Talvez não funcione muito bem aqui nos finais de semana, né, sábado e domingo, se você tiver muita coisa para anotar, mas o resto da semana já salva muito. Que é o seguinte: vira o seu caderno assim e escreve daqui para baixo, porque você vai conseguir um espaço relativamente próximo ao que você tinha no tamanho médio, um pouco menor, mas é relativamente próximo, e você vai conseguir utilizar isso daqui até aqui embaixo, diferente de você estar usando só essa largura aqui, você está usando tudo isso daqui. Então, talvez essa seja uma solução interessante para quem quer mudar do planner médio para o planner A5. Com relação à gramatura das folhas do planner de vocês, se você é uma pessoa que gosta muito de fazer recorte e colagem, de usar marcador, todas essas coisas, procure um planner que ele tenha uma folha mais grossa, porque se ele não tiver uma folha resistente, você vai ter marca-texto passando para a folha seguinte, ficando com a folha na parte de trás manchada. Isso não vai ser legal, vai fazer com que você não consiga utilizar o seu planner da forma correta, inclusive vai inutilizar algumas folhas, dependendo de como ficar a situação. Em alguns casos fica só uma sombra, mas e se não ficar só uma sombra? Se passar realmente a tinta para o outro lado, você não consegue utilizar, a não ser que você colhe alguma coisa ali por cima. Então sempre prestem bastante atenção com relação a isso. Eu pretendo trazer um vídeo aqui para o canal, inclusive, falando sobre essa questão de gramatura de folha, para quem não entende direitinho conseguir entender melhor sobre isso. Mas enquanto esse vídeo não sai por aqui, procurem entender,
Tem vídeos aqui no YouTube também que já falam um pouco sobre isso e pode ajudar muito vocês nesse processo. E é muito interessante que vocês tenham isso em mente para que vocês façam uma escolha que vai atender esse seu estilo de anotação. Determinadas canetas, inclusive, elas passam de um lado para o outro da folha, mesmo que sejam só canetas de escrita. Então é importante tomar cuidado com essa escolha também. Inclusive, essas informações ficam na parte de trás dos cadernos, pelo menos os cadernos tradicionais. Cadernos que você compra o refil deles, ficam lá na embalagem dessas folhas, então sempre tenham uma olhadinha. Por exemplo, a folha de gramatura 90 do Caderno Inteligente, ela já é mais grossinha, mas ela ainda assim passa, dependendo do que é que você está usando de material. A 120 já é uma das mais adequadas para recorte, colagem, uso de marcadores, uso de brush pen, o que for. Então, isso já é um exemplo que vocês podem ver aí, que vocês podem verificar. No site do Caderno Inteligente, ele já explica um pouco mais sobre quantas folhas que cabem dentro de cada disco, dependendo da gramatura, porque isso também varia. Se for ali a de gramatura 120, cabe menos, se for a de 90, cabe um pouco mais. Então, vale muito a pena olhar essas informações e estudá-las, para que vocês não cometam alguns erros que podem frustrar vocês nesse processo. Tirando isso, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, que vocês tenham gostado dele. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, compartilha esse vídeo com algum amigo que você sabe que pode gostar dele. E é isso. Um beijo, até o próximo vídeo e fui!